Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Mas, Thiago, eu já ouvi isso em outros lugares. E aí, por que você não tá correndo atrás desse troço ainda? Isso é uma coisa que eu internalizei pra mim. Todos os meus amigos dizem a mesma coisa. Por exemplo, num período que a gente tá vivendo agora de coronavírus, onde um monte de coisa ruim tá acontecendo, o que seria de mim se eu não tivesse mais de uma fonte de renda? Eu estaria perdido. Ou seja, se você tem apenas uma fonte de renda e quando tudo dá errado, você só tá contando com aquilo. Agora, você tem dinheiro, você tem um rio que é alimentado de várias nascentes. É por isso que é muito difícil um rio secar. Um córrego é fácil secar. Então você precisa fazer com que você tenha várias nascentes que brotam essa água chamada recurso financeiro. E quanto mais nascentes você tiver, maior vai ser o seu rio. E mesmo que uma nascente ou outra secar ou deixar de existir, acontecer qualquer problema, esse rio nunca vai parar. Se você compra um monte de coisa que você não precisa, em breve você vai ter que se desfazer das coisas que você mais precisa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os bilionários, eles não são gastadores compulsivos. Pessoas com menos recursos financeiros são as pessoas que mais gastam. Pensa o seguinte, quanto é que você ganha por mês? Ah, Thiago, eu ganho 3 mil reais por mês. Desses 3 mil reais por mês que você ganha, quanto você gasta? Poxa, eu gasto tudo todo mês. Exatamente. Um bilionário, ele não faz isso. Se ele ganha, por exemplo, 50 milhões por mês, ele não gasta tudo. Mas se eu tivesse 50 milhões, eu também não gastaria 50 milhões. Não, na verdade é o seguinte, é por você gastar os seus 3 mil todo mês é que você jamais terá 50 milhões. Essa mentalidade, ela te acompanha até você alcançar o sucesso. Então, se você tá acostumado a gastar tudo agora, quando você tiver muito, você também vai gastar. E é por isso que a gente vê tantas pessoas que ganharam na Mega Sena simplesmente perderem tudo em poucos anos, porque o hábito de gastar tudo e não investir já tá enraizado. Complementando a dica número 3, a número 4, ela é muito top. Quando eu aprendi isso, quando eu percebi, quando eu mapeei isso dos meus amigos, cara, eu simplesmente tive um crescimento gigantesco com isso. E qual é esse grande conselho? Não poupe o que sobrou após você gastar, mas gaste o que sobrou depois de poupar. A primeira regra de investimento é: você precisa se pagar primeiro. O futuro é a coisa que você mais se preocupa. O presente, ele é extremamente importante e é por isso que a gente trabalha todos os dias pra gente ter o nosso sustento. E quando a gente pega esse dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É separar aquilo que vai garantir o nosso futuro. A gente precisa compreender o seguinte: a maneira como a gente trata o nosso futuro hoje é exatamente como a gente vai viver nele. Ou seja, se você prioriza o seu futuro, você vai ter um futuro incrível. Se você não prioriza o seu futuro, esse futuro incrível que você sempre almeja, jamais vai chegar. O primeiro passo é, quando você pegou o dinheiro, independente do seu salário, você precisa ter um plano financeiro. Olha, eu vou investir todos os meses 20% do meu salário, vou investir 10% do meu salário, 30% do meu salário. Você vai planejar suas contas e você vai simplesmente pegar esse dinheiro e vai poupar, vai investir e depois você vai ver o que você vai fazer com o resto que sobrar. Porque a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente se planeja com o dinheiro que a gente tem. Se a gente tem 3 mil, a gente se planeja com 3 mil. Se a gente tem 2 mil, a gente se planeja com 2 mil. Se a gente ganha 30 mil, a gente se planeja com os 30 mil e gasta tudo. Planeje primeiro o seu futuro, separe e o que sobrar, aí sim você faz as outras coisas.